Então, Bobo, aqui nosso telespectador, né, Jeffrey Costa, ele faz uma pergunta que até estava também aqui já nos planos para a gente falar sobre isso, que é sobre o seu melhor momento no futebol, até para a gente relembrar um pouco também daquele grande time do Bahia de 89, que eu imagino que o seu melhor momento deve ter sido por ali, né? Eu tive alguns bons momentos, né? Outros grandes momentos e alguns maus momentos também, mas eu acho que se a gente for escolher um grande momento, de todos que eu experimentei, jogando na Catuense, São Paulo, Flamengo, Corinthians, né? Internacional, enfim, Fluminense, foi o do Bahia, inegavelmente, por conta do feito, né? Do que aconteceu num ano tão mágico que foi o ano de 88. Quer dizer, a gente vem de um título baiano e de um título nacional. Então, como é que, ainda mais jogando para um clube do Nordeste, onde ninguém acreditava que a gente poderia ir longe, nem tão pouco chegar a uma semifinal de um brasileiro, se acreditava, nem tão pouco chegar a umas quartas de final de brasileiro. Antigamente já tinha esse problema, tinha, né? Às vezes chegava assim, não, eram 20 times, você vai chegar ali, chegar em 12º, 10º, tá bom. Né? Sim. Só que a gente desafiou tudo isso. A gente desafiou tudo isso, como o 59 também desafiou e quebrou. Quebrou a hegemonia do futebol sulista, do preconceito que os caras tinham com relação ao futebol nordestino, especialmente com o futebol baiano, sempre colocando o futebol baiano com a questão do candomblé e sem desconhecer essa religião, essa cultura, menosprezavam tudo isso, misturavam tudo isso para tentar diminuir, né, o feito e o tamanho daquela grandiosidade nossa, daquela capacidade de superar as adversidades, mesmo com tudo isso que eu acabei de falar, com esse preconceito contido e insistente. Eu lembro que as matérias, as capas de jornais, não era nem sites, né? Era só jornal mesmo. Você pega lá, de 88, a macumba baiana, não sei o quê, sempre de forma pejorativa, né? Tentando diminuir o tamanho do Bahia e essa religião tão bonita que é. Então, assim, para nós é muito importante a gente compreender que a gente fez algo que jamais eles poderiam imaginar que poderia derrotar aqueles grandes clubes tradicionais, né? Os clubes da elite do futebol brasileiro, sempre beneficiado pelas arbitragens, né? Sempre cuidado pela CBF e etc. Não, nós destruímos tudo isso, nós pulverizamos tudo isso aí. Atropelamos esses caras aí. 59 atropelou ainda mais, que atropelou o Santos do Pelé, né? Aquela coisa toda, etc. Então, o Bahia é moldado a isso, a desafios, né? Esse time, o Bahia, por isso que é bacana a gente falar do Bahia, da mística do Bahia, né? Do que é o Bahia, do que representa. Sim. Essa galera que está jogando hoje precisa entender isso. Né? O que aconteceu no último jogo agora é exatamente o que acontecia com muita frequência no passado. A mística do Bahia qual era? Fazer um gol aos 49 do segundo. 49 nem tanto, porque não chegava aos 49. Mas até os 48, né? Que eram 3 minutos sempre de acréscimo. Porra, a torcida não ia em pé, não arredava o pé, não saía. Ficava ali. E eu tive o prazer de participar de alguns momentos como esse. Ajudou, né? A construir. Ajudei a construir. Então, hoje a gente viu nesse gol agora, no segundo gol contra o Atlético Mineiro, foi exatamente isso. Passou na mente nossa, né? Gol de Raudinei, né? Como a galera gosta de falar. Você vê o quanto o Rogério Ceni vibrou. Porque ele é mais contido, né? E tal. Pô, o cara saiu dando cambalhota, quase que ele dá cambalhota, dá pulo, dá não sei o quê, e etc. Mas por quê? Porque o gol foi no último minuto, com sofrência, com agonia, com dificuldade. Um time que não merecia perder. Não, e esse é o Bahia. É uma característica muito do Bahia. Então, para mim, o meu melhor momento foi aqueles que a gente construiu ao longo do brasileiro, destruindo cada time grande, né? Botando os caras para entender que nós éramos melhor, e começaram a respeitar o futebol baiano. Não era só o Bahia, era o futebol baiano. Daqui a pouco estavam respeitando o futebol nordestino. Olha, mas o Sport disputou um título antes, que eles renegaram, que não aceitavam a conquista do Sport, tinha que ser o Flamengo, que é campeão brasileiro, não, o Sport não pode ser, porque veio de uma segunda divisão. Isso é um absurdo. Se a regra era aquela ali, tinha que ser respeitada. Então, para nós foi muito bacana, porque quando nós jogamos o final do campeonato, eu lembro bem que eu recebi muitos telegramas, né? Antigamente era mais telegrama, de tudo que é lugar do Nordeste. Os caras dizendo assim, porra, Bahia representa o Nordeste. O Bahia não é só o Bahia, o estado da Bahia. O Bahia é o Nordeste no brasileiro. Isso para nós marca muito, né? É muito bacana, é muito simbólico isso. Você está ouvindo o pessoal de Pernambuco,
mesmo a rivalidade com os baianos, os caras estavam lá torcendo pra gente, né? Você Aquele vai aqui em espírito Sergipe, nordestino, né? fantástico de isso. se sentir representado mesmo. Isso foi talvez essa sequência de resultados do brasileiro foram os momentos mais épicos, assim, mais fantásticos que a gente experimentou. Eu falo num grupo, no geral, com os atletas, que a gente fala muito sobre isso e está sempre na memória viva de cada um deles aí.